Muito bem, estamos de volta com os Pingos nos Is e agora trazendo para você uma entrevista especial. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio em São Paulo a deputada federal Bia Kicis. Boa noite, deputada. Em primeiro lugar, muito obrigado pela visita, pela presença aqui. Boa noite, Vitor. Um prazer enorme estar aqui. Quero cumprimentar também a querida Ana. E Fiuza o Fiuza, que está aqui também. Ele piscou aqui do telão, mas está com a gente e vai participar da entrevista. E o Augusto Nunes, encontrei com ele aqui, teve que sair, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse programa que eu adoro, sou, assim, assídua, né, audiência assídua de vocês. Que bom, audiência qualificada nossa, então. Ó, deputada, aí para começar, deixa eu abordar aqui um tema que nós tratamos agora há pouco, antes do intervalo, que foi essa divergência entre os ministros Ricardo Salles e Luiz Eduardo Ramos. Vários deputados que integram a base do presidente Jair Bolsonaro manifestaram apoio ao ministro Ricardo Salles, depois da desavença entre os dois. A senhora foi uma das parlamentares que também se manifestou favoravelmente ao ministro Salles. Por que esse incômodo tão grande com o ministro Ramos? Na verdade, falando especificamente desse episódio, a gente não achou bacana, né, sair na mídia alguma fala do ministro Ramos atacando o ministro Salles, imputando a ele condutas que ele não havia tomado. Então, claro, nós gostamos muito do ministro Salles, somos amigos, essa base que saiu na defesa, porque nós conhecemos o ministro e reconhecemos o trabalho excepcional que ele faz. E sabemos que ele não havia mandado retirar verba nenhuma de combate ao incêndio. Ele é uma pessoa que, inclusive, participa desse combate diretamente. Ele já teve em campo lá, subiu, né, em avião de combate ao incêndio. Então, era preciso que a gente manifestasse ali o nosso apoio a ele. Mas, graças a Deus, essa situação já foi contornada. Já estão na paz. Inclusive, o ministro Ricardo me ligou para falar que já tinha se entendido com o ministro Ramos, que eles tinham dado uma sinalização de paz ali entre os dois. E eu postei, inclusive, né, paz na terra aos homens de boa vontade. E vamos para frente, porque não vale a pena ficar levando adiante esse tipo de intriga, né? Resolveram? Então, bola para frente. Guilherme Fiuza, sua pergunta. Fiuza. Pois é, deputada, a senhora, mudando um pouquinho de assunto, a questão da vacina obrigatória, esse debate que aparece de uma maneira um tanto precipitada, né? A princípio a gente tem esse juízo, e eu tenho visto a senhora preocupada com a antecipação desse debate. Como está o clima dentro do Poder Legislativo, deputada Bia Kicis, em relação a esse debate que aparentemente está indo aí para o Judiciário também? Bom, Fiuza, eu fui a primeira parlamentar a entrar com um projeto de lei para retirar a obrigatoriedade da vacina. É o PL 4506, porque eu não vejo nenhum sentido em se obrigar as pessoas a submeterem a uma vacina experimental. Eu ainda não consegui sequer assinaturas de apoio suficiente para levar o meu requerimento de urgência adiante. Então, é uma coisa que eu estou buscando, assinaturas, e espero que os parlamentares que tenham essa visão de que obrigar a tomar uma vacina é uma postura ditatorial, é arbitrária e não encontra fundamento, amparo nenhum no nosso ordenamento jurídico. Aliás, o artigo 15 do Código Civil garante que ninguém é obrigado a submeter a tratamento ou cirurgia que possa pôr em risco a sua saúde, a sua vida, e esse é o típico caso, né? Então, vamos deixar que as pessoas decidam de acordo com o seu discernimento, deixar que as pessoas sejam adultas e decidam se querem ou não tomar a vacina. Agora, é claro que isso não é um movimento anti-vacina, negacionista, como gostam de dizer. Eu tomei todas as vacinas infantis, meus filhos tomaram todas, mas são vacinas que são experimentadas. Todo mundo já conhece quais são os efeitos colaterais, quais são os riscos. Agora, essa vacina do Covid, ela é um experimento e ninguém pode ser obrigado a submeter a isso. Ana Paula. Deputada, um prazer tê-la novamente aqui com a gente, e eu queria perguntar o seguinte, por acaso a gente sabe que tem muitas reformas, o Brasil precisa de muitas reformas, reforma tributária, reforma administrativa, mas a senhora acha que é sonhar muito alto uma reforma política?
Não só não acho que seja sonhar muito alto, como essa é uma das minhas pautas. Eu, junto com outros parlamentares, como o Luiz Felipe Orlenzi Bragança, a deputada Adriana Ventura e tantos outros, Felipe Barros, Carolina Detoni, nós temos trabalhado para alcançar. Existe uma frente da reforma política, da qual eu faço parte, e nós temos que buscar isso sim, porque o nosso sistema político, ele não dá segurança para a gente. Uma das coisas que a gente luta é pela admissão da candidatura independente, chamada candidatura avulsa. É um absurdo. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não admite esse tipo de candidatura. E dizem que é porque ela não seria muito democrática. Eu vejo exatamente o contrário, ela é muito democrática. No Brasil, nós não temos o hábito de votar em partidos, nós votamos em pessoas. E isso é uma consequência até mesmo do número de partidos que nós temos. Partidos, muito mais partidos do que qualquer tipo de ideologia. E nós temos partidos que são altamente fisiológicos, então nós temos muita coisa para tratar na reforma política. Deputada, e a senhora apresentou também recentemente um projeto para acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Perfeitamente, Vitor. Agora, durante a pandemia. Por que isso? Quais foram os dados que levaram a senhora a essa conclusão de que as máscaras são ineficazes para proteger contra o vírus? Vitor, eu estudo. Eu não sou médica, eu sou uma política, eu tenho obrigação de estudar. Então eu converso com médicos, acompanho cientistas do fora do Brasil, de dentro do Brasil, e uma coisa é certa, a máscara, essa máscara que a gente usa, ela não tem comprovação científica da sua eficácia. Não estou falando, obviamente, daquelas máscaras que são usadas pelos médicos, pelos profissionais de saúde e que devem, sim, também ser usadas pelas pessoas que estão doentes. Aliás, eu acho até que a pessoa que está gripada deveria fazer o favor de usar essa máscara ao sair de casa para não contaminar os outros. Só tem um hábito no Oriente, né? Eu sempre achei que isso deveria ser feito, sem ninguém obrigar. É uma questão de cuidado com os outros. Mas pessoas saudáveis serem obrigadas a usar essa, que eu chamo de focinheira, eu acho que está na hora da gente mudar essa legislação. A máscara ainda é obrigatória, mas o fato é que a gente já percebe que as pessoas estão muito cansadas. E aquelas que não estão cansadas podem continuar usando. O que nós temos que tirar é a obrigatoriedade e deixar que as pessoas sejam mais livres, né, e, como eu disse, mais responsáveis também, né, pela sua vida, pela sua saúde. E nem se dirá, mas está contaminando os outros. Não existe comprovação disso. Se existisse comprovação, aí sim poderia ser obrigatório, mas não existe essa comprovação. Fiuza. Pois é, deputada Bia Kicis, dentro dessa linha, quer dizer, das diretrizes que estão permanecendo como se fossem ciência, sem ser, como é que a senhora está vendo essa questão das escolas? Quer dizer, nós parece que enguiçamos num tabu aí, está muito difícil a ideia de retomar escolas no momento em que há retomada de diversas atividades, em diversos ambientes, inclusive fechados, mas na escola não se consegue, né, de uma maneira regular, retomar. Tem uma série aí tem uma mística quase, né? Discursos estranhos sobre crianças que vão colocar seus avós, seus pais em risco, e absolutamente nenhum lastro científico visando, evidentemente, os grupos que são menos ou quase nada vulneráveis à Covid. Como é que a senhora está inquieta, senhora deputada Bia Kicis, essa questão das escolas? Como é que a senhora está vendo? Como é que a gente sai disso? Eu vejo com muita tristeza, né, o Brasil liderando o ranking dos países com mais tempo com as crianças fora das salas de aula. E também não há justificativa para isso, né? Porque as crianças, elas não são vulneráveis ao coronavírus. Um número é muito pequeno, então você não pode considerar, é um número muito pequeno de crianças que contraem o coronavírus e até que desenvolvam algum sintoma. E já existem pesquisas que mostram que quando as crianças ficam em casa com as pessoas idosas, é mais fácil
delas ou pegarem ou transmitirem. Então, as crianças deveriam estar na escola. Infelizmente, o que a gente vê é uma falta de zelo, inclusive de se olhar, parar de olhar só para o vírus e olhar para todo o contexto, ver o estrago que está sendo feito para as nossas crianças. Elas vão ter um dano irreparável. Crianças que não estão sendo estimuladas. Aí as pessoas falam, não, mas elas estão tendo aula à distância. Nem todas. Muitas crianças no Brasil não têm acesso a esse ensino à distância. Elas estão ficando prejudicadas. Existe uma diretriz de que as crianças não sejam reprovadas. Eu converso com professores. Então, as crianças não podem ser reprovadas, elas vão ter que ser aprovadas. E aí você vai gerando uma bola de neve de problemas. Crianças que não são devidamente estimuladas. Então, assim, é um caos. As crianças não deveriam sequer ter deixado de ir à escola. Mas eu entendo que no início da pandemia, lá em março, abril, a gente não entendia direito o que estava acontecendo. Então, essas medidas foram tomadas por uma precaução. Mas nós estamos já em final de outubro. Já temos uma noção do que acontece. Já sabemos que as crianças não são grupos de risco e não se justifica as crianças não estarem de volta na escola. Tem muitos pais que estão apavorados e mesmo com algumas escolas abrindo, né, a sala de aula para aulas presenciais, os pais estão com medo de mandar seus filhos. E isso é fruto desse terror que tocaram na população, não só no Brasil, como no mundo. Mais uma pergunta, Ana. Deputada, a gente viu aí que o Chile passou por um referendo, né, para começar aí praticamente do zero, uma nova Constituição. A gente sabe que muitas coisas que acontecem aqui na América do Sul acabam respingando, né, nos países vizinhos, e a gente sabe também que a nossa Constituição não é o exemplo de Constituição, tem muitos direitos, é uma Constituição falha, cheia de buracos. Mas a senhora acredita num referendo, a senhora apoiaria um referendo para refazermos a Constituição, ou a senhora acredita que antes nós precisamos passar por uma reforma política, como a senhora muito bem mencionou, apoiar candidaturas independentes, com pessoas engajadas ali no Congresso, e para aí então entrarmos, né, numa nova Constituição, ou a senhora acha que mesmo com esse Congresso aí, com muita gente torta ali dentro, eu colocaria dessa maneira, valeria a pena a gente corrigir a nossa Constituição? Ana, eu sou uma das pessoas que tem essa percepção de que a nossa Constituição tem esse nome bonito de Constituição Cidadã. Na verdade, ela é um monstrengo, porque ela amarra o governo, ela só fala em direitos, fala pouquíssimas vezes em deveres, mais de 200 vezes a palavra direito e umas 40 ou 50 vezes a palavra dever. Então, ela é totalmente desequilibrada e trata de assuntos que não tem nada a ver com matéria constitucional. Mas, certamente, eu não acho de forma alguma que esse seja o momento para se pensar em plebiscito, referendo, seja o que for, para mudar a nossa Constituição. Sabe por quê? Nós não temos estabilidade jurídica alguma. Então, esse não é o momento de se pensar em mudar a Constituição. Uma das minhas pautas é exatamente segurança jurídica, além da segurança pública, e nós não vivemos num clima de segurança jurídica. Então, primeiramente, nós teremos que mudar mais ainda o Congresso. Eu espero que em 2022 nós tenhamos mais representantes conservadores, né, na questão dos costumes, e pessoas que sejam liberais na economia, que a gente consiga avançar nesse projeto desse Brasil que nós queremos, um Brasil de prosperidade e não de um país amarrado, um país onde o Estado é o algoz, está na garganta, está aqui no pescoço das pessoas, a gente paga um percentual absurdo de impostos, a gente não tem serviços à altura. Então, não é hora de mexer na Constituição com esse Congresso, até porque por trás dessa vontade de fazer plebiscito, seja o que for, existe aí uma vontade de tornar o Brasil parlamentarista. E eu acho que isso não é correto. Agora que nós temos o presidente Bolsonaro eleito, querer mudar a regra do jogo. Nós sabemos que o parlamento está cheio de parlamentares que querem instaurar o parlamentarismo no Brasil. Eu sou contra.
Já que a senhora falou aí sobre deputados que querem instalar o parlamentarismo aqui no Brasil, vou citar um que eu imagino que tenha essa pretensão, deputada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Queria saber da senhora o que a senhora pensa a respeito das últimas decisões do deputado Rodrigo Maia, do fato de ele não colocar em votação a PEC que estabelece o fim do foro privilegiado, do fato de ele ter desativado agora durante a pandemia comissões importantes como a comissão que discute a PEC da segunda instância, dos comentários dele aí sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da aparição dele ao lado do governador de São Paulo, João Dória, na semana passada em defesa da vacinação obrigatória. O que a senhora tem pensado a respeito do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Olha, infelizmente, né, a gente vê que o presidente Rodrigo Maia, ele faz questão, às vezes, de se colocar como o maior opositor ao governo. Isso é muito ruim, porque os poderes, como se diz, eles devem ser independentes e harmônicos. Mas quando você tem um presidente da Câmara que não respeita a vontade popular, porque o presidente Bolsonaro foi eleito e as pautas que o levaram até a cadeira do Planalto são as pautas conservadoras, não são as pautas reformistas. É claro que as pautas reformistas são muito importantes, mas existem muitas pautas, como a questão do armamento, né? Tirar trocar essa dificuldade para aquelas pessoas que acreditam, né, que querem poder ter acesso à legítima defesa, ter acesso às armas. Essa foi uma das pautas mais caras ao presidente da República. Outra coisa, a questão do combate à ideologia de gênero, o homeschooling, o Escola Sem Partido, tantas coisas que são importantes e que precisam caminhar dentro do Congresso. A PEC 199, da qual de cuja comissão eu faço parte, comissão especial, que é a prisão em segunda instância, nós estamos trabalhando por isso, inclusive nos reunindo de forma não oficial. Temos tido reuniões para trabalhar o tema, porque queremos votar essa PEC este ano ainda. Então, eu faço aqui um apelo ao presidente Rodrigo Maia que paute essas questões que são tão importantes, né, para que a gente consiga levar adiante temas que a sociedade está esperando. Fiuza. Deputado, e como a senhora está vendo o processo sucessório na presidência da Câmara e do Senado? Existe uma tentativa de manobra para a reeleição. Como é que a senhora está vendo esse processo? Quem a senhora gostaria de ver na presidência da Câmara? Fiuza, eu sou francamente contrária a qualquer tentativa ou qualquer manobra para a reeleição, seja do presidente da Câmara, seja do presidente do Senado, porque isso afronta a Constituição. E aí as pessoas ficam usando, né, assim, de subterfúgios para dizer, o Supremo pode dizer que é matéria interna corporis. Não é matéria interna corporis, porque isso não é questão regimental, isso está no regimento, mas está na Constituição, a vedação expressa. Então não tem outra forma de você interpretar a Constituição quando ela é clara, quando ela não deixa dúvida sobre o seu texto. Então eu sou contra, e isso demandaria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Eu sou contra isso também, porque eu não acho que ninguém deva ficar tanto tempo no poder. No Congresso a gente precisa muito da alternância. Nós temos aí, a gente sabe que já tem vários candidatos aí, né, se lançando. Eu vou dizer uma coisa, um desejo meu, que eu sei que esse desejo talvez não encontre eco até na pessoa que eu vou citar, mas eu gostaria muito de ver, por exemplo, a ministra Tereza Cristina como presidente da Câmara dos Deputados. Para isso ela teria que se afastar do Ministério da Agricultura, onde ela faz um trabalho excepcional, mas eu acho que ela faria um trabalho igualmente grandioso, e eu acho que nesse momento seria muito bom se ela pudesse ser a próxima presidente da Câmara. Ana Paula. Deputada, num seminário online, o ministro Alexandre de Moraes voltou a falar aí em milícias digitais, né? Esse inquérito aí do fim do mundo também, que ninguém sabe até hoje, quer dizer, sabemos do que se trata, mas existem muitas cláusulas secretas ali que nem os próprios investigados têm acesso, ou os advogados dos investigados. Como é que esse assunto tramita ali no Congresso? A que ponto esse assunto influencia ali nas conversas do Congresso? E se os nossos legisladores não têm receio
de que o STF coloque tanto assim os dedos em pautas até legislativas? Ana, para responder essa sua pergunta, eu vou começar pelo final. Eu sou vice-presidente, a primeira vice-presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e durante o ano passado, durante muitas vezes, eu e outros parlamentares, como Carol Detone, Cris Tonieto, Luiz Felipe Ornelas Bragança, nós tentamos colocar um freio nos poderes do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, tem um projeto de lei que torna crime de responsabilidade, portanto passível de impeachment, o Supremo criar tipo penal, como ele fez no caso da homofobia. Ou então usurpar competência de outro poder, né? Então, seja do executivo, seja do legislativo. Mas o que a gente percebe é que existe um enorme temor pela parte de muitos parlamentares de mexer com o Supremo. Eles dizem assim, não se mexe com o Supremo. Então, é muito difícil a gente caminhar, né, para dar uma solução mais democrática e republicana, enquanto a gente não conseguir fazer uma mudança maior no Congresso, primeiramente. E com relação a esses inquéritos, Ana, eu lamento muito, né? Eu fico realmente estarrecida, indignada, porque eu, por exemplo, sou investigada em 2 inquéritos absurdos, né? Esse é o inquérito do fim do mundo, que começou dentro do Supremo, onde ele é tudo, né? Ele é o acusador, ele é a vítima, ele é o julgador, ele é tudo. E o outro inquérito, que é o dos atos antidemocráticos, em que pessoas que foram para a rua democraticamente para apoiar o presidente da República são taxados de, talvez, criminosos que podem colocar em risco a lei de segurança nacional. Aí eu pergunto uma coisa, eu sou uma pessoa que ajudei a eleger o presidente da República. Eu sou uma pessoa que hoje ocupo um cargo dentro do parlamento. Então, a não ser que eu fosse uma completa desmiolada e louca, coisa que eu não sou, porque eu estaria tentando derrubar um regime que eu lutei para colocar onde está. Então, realmente não dá para se entender. E aí ficam se criando, né, narrativas de que tem uma organização, questão de financiamento. Não tem financiamento nenhum. Eu nunca financiei, nem fui financiada por ninguém, tá? Eu cuido das minhas redes, eu tenho, claro, que os meus assessores que cuidam disso também, mas ninguém me pede para publicar coisa, não participo de grupo, vamos publicar tal coisa, assim, assado. E ainda que o fizéssemos, isso não seria crime. Então, é inaceitável, mas eu não vejo eco no parlamento. No dia que instauraram tal inquérito, colocaram vários parlamentares dentro. No dia que o ministro Alexandre mandou quebrar o sigilo bancário, financeiro de alguns parlamentares, eu fui à tribuna e eu perguntei aos deputados, vocês vão deixar isso passar dessa forma? Hoje é com a gente, outro dia pode ser com vocês. Vocês não se importam? Pouquíssimos vieram nos dar apoio. Eu sinto vergonha de ver uma coisa dessa, porque eu sou uma pessoa que não me regozijo jamais com injustiça feita, nem que seja meu inimigo. Tá? Eu não aplaudo injustiça feita com as pessoas. Muito bem, quero agradecer muito aqui a deputada federal Bia Kicis, ela esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela visita, deputada, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi ótimo, boa noite, ótima semana para a senhora. Boa noite. Um abraço, Ana, um abraço, Fiuza, tá? Sou fã de vocês, um prazer estar aqui com vocês. Imagina, obrigado, deputada.